Romanos capítulo 10, dos versos 18 ao 21. E você que encontrou, te convido a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus para nós lermos juntos. Romanos 10, 18 a 21. Amém? Diz assim: mas pergunto, será que não ouviram? Claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés: farei com que tenham ciúmes dos que não são um povo, com um povo insensato vos provocarei a ira. Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas quanto a Israel, ele diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Convido você a orar comigo mais uma vez diante dessa palavra. Pai Santo e amado, nós reunidos aqui como teus filhos, como a tua noiva, diante da tua bendita palavra, Senhor, nos sujeitamos a ti, nos sujeitamos ao Santo Espírito e te pedimos, clamamos ao Senhor, ilumina o nosso entendimento, Pai, ajuda-nos a compreendermos a tua verdade, ajuda-nos, Pai, a entendermos o que esse texto falou com o apóstolo naquela época, falou aos seus ouvintes que receberam essa bendita carta, e o que esse texto fala conosco hoje, porque a tua palavra é viva e eficaz, é ela quem transforma os corações, é ela quem dá vista aos cegos. Pai, eis-nos aqui, nos abençoa, Senhor, enquanto ouvimos das verdades eternas, que o Santo Espírito venha, Pai, segundo as tuas riquezas em glória, aplicar dessa bendita verdade em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, muito obrigado. Muito bom. Bom demais, na verdade. Eu fico feliz quando a gente encerra um capítulo e já estou na expectativa para nós darmos continuidade. O capítulo 11 é fantástico. Você que já leu, sabe. Você leu comigo que no 18, Paulo diz, eu leio na versão Almeida século 21, talvez a sua seja diferente, e como eu sempre digo, se alguém está pensando em comprar, adquirir uma Bíblia nova, compre essa versão, Almeida século 21. É a versão que nós usamos de púlpito. Muito boa. Ele começa dizendo: mas pergunto, será que não ouviram? Olha comigo o verso 17. Não ouviram o quê? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Será que os judeus não ouviram falar do Evangelho? Será que aquele povo daquela época não ouviu essa boa nova? Será que aquele povo nunca ouviu falar dessa notícia maravilhosa? E ao meditar sobre essas coisas, eu penso, qual que é a nossa reação diante das notícias que recebemos? Ou podia perguntar, qual é o impacto, qual é a importância que nós damos para algumas notícias. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas o Neymar está esse fim de semana ali em Itapema. Notícia fresquinha. Grandes coisas, é uma notícia que não muda nada na minha nem na tua vida. Ele podia ter me convidado para um churrasco, ia ser bem legal, mas não ia mudar a minha vida também. Ia ser mais uma história para contar, né? Em 1986, alguns vão lembrar, esse ano foi marcante na minha vida, porque foi o ano em que passou e nós pudemos ver a olhos nus o cometa Halley. Quem lembra, levanta a mão. Me ajudem, pessoal, cometa Halley, poucos. É uma igreja de jovens, irmãos. Então, vou explicar para vocês. O cometa Halley é um cometa que passa, ele é visível a olho nu a cada 74 anos. Então, ele só vai ser visto de novo daqui a 42 anos. Alguns verão, outros não.
Eu lembro que na época eu tinha 12 anos de idade, a idade do Mateus, meu filho. E, cara, eu sabendo dessa notícia, na época não tinha internet, para quem não sabe, né, gurizada? Não tinha internet, mas eu fiquei sabendo dessa notícia. Cara, e naquela noite eu fiz de tudo e subi no telhado da nossa casa. Levei uma coberta, né, lá em Porto Alegre, né? Subi no telhado da casa, passei boa parte da noite esperando o cometa. E eu vi aquele risquinho branco passando, assim, marcou minha vida. Mas não mudou, não mudou nada na minha vida, só tenho essa história para contar. Outra notícia que foi importante para mim e para minha família, que não diz respeito a vocês, mas é uma notícia pessoal, foi que durante a semana, lá no elevador do meu prédio, tinha uma notificação de que no sábado a Celesc ia mudar os fios da rede de abastecimento da minha rua. Quem mora no bairro Vila Nova viu, talvez no teu bairro isso tenha acontecido também. Então lá dizia que das 9 da manhã até o meio-dia, nós ficamos sem energia elétrica. O que a gente fez? Sabendo da notícia, sábado todo mundo tem um monte de coisa para fazer, né? A gente saiu antes das 9, de elevador, bonitão, né? Para não precisar descer 9 andares de escada, fizemos as nossas coisas, nos programamos para voltar depois do meio-dia, só que atrasou um pouco, enfim. Uma amiga nossa desavisada, porque não recebeu essa notícia, subiu os 9 lances de escada para estar conosco. Então, uma notícia que para você não quer dizer nada, mas impactou o nosso sábado, tirou a gente da nossa rotina e do nosso comodismo. Mas, por exemplo, uma notícia que quando a gente recebe, diz respeito a todos nós, vai aumentar a gasolina. Né? Não é uma notícia que afeta só quem tem carro, porque aumentou a gasolina, vários produtos vão aumentar também. Você que compra coisas no mercado vai sofrer por causa do resultado dessa notícia que afeta a todos nós. Mas qual é o impacto de uma notícia dessas, esses exemplos que eu dei? Qual é o impacto dessas notícias no mundo? Nenhum. São notícias que hoje são notícias, mas elas ficam velhas, passam, se tornam passado. História para contar. O Evangelho de Cristo Jesus é a boa notícia. É uma boa notícia que aconteceu há mais de 2 anos atrás, mas ela tem impactado homens, ela tem mudado o curso e a história da humanidade desde aquele dia na cruz do Calvário. Cristo Jesus, Deus feito homem, o Verbo encarnado que habitou entre nós. É a notícia mais importante de todas, que continua afetando os homens, afetou a todos os homens da época, afeta os homens hoje e daqui para a eternidade. A boa notícia. Para quem gosta e conhece o pastor Paul Washer, ele costuma dizer que a mais maravilhosa notícia que um homem pode receber é: Deus é bom. Mas essa mesma notícia, que é muito boa, ela é a mais terrível de todas, porque o Deus que é bom, Ele é santo, e o Deus que é santo não tem parte com aqueles que não andam em santidade. O Evangelho é a boa notícia para todo aquele que crê. E é dessas coisas que o apóstolo está fazendo. Irmãos, eu me admiro cada vez mais, o quanto mais eu estudo a vida do apóstolo Paulo, as cartas de Paulo, inclusive o nome dele é bem bonito, né? Eu acho. Eu me apaixono por ele. Você sabe que Paulo significa pequeno, humilde, né? Paulinho, então, coitado, né, Paulinho? Humildezinho, pequenininho. O apóstolo, ele usa de várias figuras de linguagem. Você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E ele usa aqui, então, de um paralelismo. Leia comigo o 18 de novo, por favor. Quando ele diz: mas pergunto, será que os judeus não ouviram? Aí ele já responde: claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ele faz um paralelo entre voz e palavra, terra e mundo.
A voz é som, a gente sabe disso. Voz, ela ecoa, ela se expande como um som, como o som que eu falo aqui para vocês, está ecoando nessas 4 paredes. Só que é um som que ecoa por toda a terra. A voz de Deus ecoa pela criação, ecoa pela natureza, ecoa pelas coisas criadas. Nós estudamos em Romanos de que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque Ele manifesta a sua glória na criação. O homem nasce com uma voz interna que fala da moral, das coisas que são boas e das coisas que são más. Deus colocou isso dentro de cada ser humano criado, e Ele revela a sua majestade nas coisas criadas. Essa é a voz de Deus falando o tempo todo de si mesmo, pelo louvor da sua glória, em tudo o que foi criado. E tudo o que foi criado, a gente vê lá no Gênesis, foi criado pela palavra de Deus. Eu costumo fazer uma brincadeira que Deus falou, haja luz, e todas as coisas foram criadas. Em latim, haja luz é fiat lux. E o homem, besta que é, criou o palito de fósforo com esse nome. Então isso é a voz de Deus. Mas Paulo fala de palavras. Palavras são uma narração, é um comando, uma instrução. Palavra dita, falada, que vai até os confins do mundo. A palavra mundo aqui significa extensão territorial. A lei de Deus, a palavra de Deus se expandia, por exemplo, no contexto, por todo o Império Romano, por toda a Israel. É disso que ele está falando. E eu não combinei nada com o presbítero Leandro, mas ele já leu o texto ao qual Paulo está se referindo, que é o Salmo 19. Abre comigo novamente. Se você prestou atenção, Salmos 19. Especificamente, ele está falando do verso 4. Vamos ler de novo. Salmos 19, verso 4. Quando ele diz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol. Você que leu, depois medite nesse salmo, ele é maravilhoso. Porque do 1 ao 6, ele fala da revelação geral de Deus. Isso que eu estou falando, da voz de Deus que manifesta na criação. Mas a partir do verso 7 até o final, no 14, ele fala da revelação especial. Ele fala da palavra, da lei, da justiça, dos preceitos de Deus. O salmista aqui, Davi, ele fala das duas formas como Deus se expressa. Através da sua voz, através da sua santa e bendita e poderosa palavra para todos os homens. Que é a instrução para os filhos. Volte comigo lá em Romanos, por favor. Diante dessas coisas, Charles Spurgeon dizia que os relâmpagos são relance dos olhos de Deus, e os trovões são os raios de sua voz. Deus fala do seu trono e faz até mesmo o surdo ouvir. Aqueles que não desejam conhecê-lo, faz ouvir pelo som da sua voz. Esse é o nosso Deus que fala. Então, Paulo pergunta e responde, será que os israelitas não ouviram? Claro que sim. Israel com certeza ouviu o evangelho, a boa notícia de Deus desde o Antigo Testamento, ouviu no testemunho da criação, como eu já falei, ouviu dos profetas e o encontrou na lei. Eles não tinham desculpa, mais do que ninguém, eles não tinham desculpa. Mas o texto continua. O 19 então diz assim, leia comigo. Mas pergunto ainda, mais uma pergunta. Será que Israel não ficou sabendo? Dá uma pausa aí. Israel ouviu e ficou sabendo. Ele está dizendo, é como se ele falasse, será que eles não entenderam? Tipo, tá ligado? Será que eles não entenderam?
Sabe? O saber fala de compreender, fala de meditar, de pensar a respeito de algo que foi dito. Então, mas de fato, diante do que nós estamos lendo, desse relato aqui, o evangelho, sim, ele pode ser ouvido, mas às vezes ele não é bem compreendido. Por quê? Porque existe uma diferença, irmãos, gritante, entre ouvir e dar ouvidos. Né? No grego isso fica mais fácil. Pra você que não sabe, eu estou pilhado nisso, estou estudando grego, vou sair falando em línguas aqui uns dias, e essa língua específica, grego, né? Muito bom. Então, existe esse abismo entre ouvir e dar ouvidos. Quer ver um exemplo bem prático? O Mateus, meu filho, por exemplo, está ali Mateus, levanta a mão, valeu. O Mateus chega da escola todo dia, né? E vai tomar banho e deixa os tênis no banheiro, velho. Aí todo dia eu falo, Mateus, guarda os teus tênis no lugar. Aí ele responde, tá bom, pai. Mas o tênis continua lá. Ele ouviu a instrução, mas ele não deu ouvidos, não deu a devida importância. Às vezes ele guarda, né, filho? Glória a Deus. Eu venho falar de novo, daí ele vai lá e guarda. E os tênis estão crescendo, irmão, olha, pequenininho, já é 37, pensa. Então essa é a diferença. O judeu, então, o judeu sabia da natureza de Deus em sua santidade. O judeu sabia da necessidade da santificação. Ele sabia das promessas do perdão pela substituição, que estavam implícitas na adoração no templo, nos sacrifícios. O judeu sabia das promessas de um Messias, que foi anunciado pelos profetas. Eles sabiam do Senhor se fazendo justiça para o seu povo. Não havia desculpa para eles. O Senhor que se faz justiça em nosso lugar. Continue nesse texto, mas abra comigo Jeremias 23. Depois de Isaías, Jeremias 23, os versos 5 e 6. Jeremias 23, 5 e 6, diz assim: E virão dias, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará e agirá com sabedoria, executando a justiça e o direito na terra. Nos seus dias, Judá será salva, e Israel habitará seguro, e este é o nome com que será chamado o Senhor, nossa justiça. Está falando de quem esse texto? De Jesus. Então eles não tinham desculpa. Mas é legal, voltando para Romanos ali, que o apóstolo, então, ele coloca esse fato, na filosofia se fala da problemática, né? Essa problemática de que, poxa, parece que eles não ouviram. Diante disso, ele traz duas testemunhas, Moisés e Isaías, são os textos que ele vai citando. Então, ali no 19, ele continua falando, primeiro, diz Moisés, farei com que tenham ciúmes dos que não são um povo. Com um povo insensato vos provocarei a ira. Ele está falando de Deuteronômio 32, 21. Ele está citando esse texto do Pentateuco. Eu vou ler aqui para vocês, não precisa abrir. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Isso é Deus falando para esse povo rebelde. E quando diz ali em Romanos, um povo insensato, fala de um povo sem conhecimento, sem sabedoria. Os gentios não sabiam das coisas que os judeus sabiam. Então, um povo que não tinha conhecimento, por isso diz, insensatos. E Deus provocou ciúmes entre os judeus, por escolher dentre os gentios alguns.
E eu vou dar um spoiler aqui do Romanos 11. Eu sei que está com Romanos aberto, para nós entendermos melhor. A temática de Romanos 10 é a incredulidade, né, do povo de Israel. E no 11, você lê comigo os versos do 11 ao 15, por favor. Romanos 11, do 11 ao 15. O apóstolo diz assim: Então pergunto, será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para provocar ciúmes em Israel. 12. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Mas é a vós, gentios, que falo, e uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns deles. Verso 15. Porque se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Glória a Deus por essa boa notícia que chegou aos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. Se não fosse dessa forma, nenhum de nós estaria reunidos aqui. Acho que não tem nenhum judeu aqui no nosso meio, né? Tem alemão, tem italiano, né? Tem de tudo um pouco. Estamos aqui reunidos pela misericórdia de Deus. E porque essa boa notícia nos alcançou. Mas a gente vai discorrer desse Romanos 11 nos próximos capítulos, nos próximos episódios dessa série. Não perca. Então a primeira testemunha é Moisés, que nós acabamos de ler. Mas no verso 20, ele chama a segunda testemunha de que os judeus não têm desculpas. Olha lá comigo. Que é Isaías. Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Ou ele simplesmente está falando, ao povo que não me buscava, fui encontrado. Ao povo que não perguntava de mim, eu me manifestei. Deus falando. O que nós aprendemos com isso? Que a iniciativa da salvação sempre procede do Senhor. É sempre Ele que age em favor dos seus. Não depende de nós de forma alguma. Ele é Deus, eu não. Ele é soberano, nós não. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de nada. A ação soberana de Deus, do Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas, o autor e consumador da nossa fé, o doador da vida. Eu pergunto por que alguns homens insistem em achar que podem salvar a si mesmos? Por quê? O texto vai nos mostrar. Mas diante dessa notícia, existe sim a nossa parte, que é a responsabilidade de todo aquele que ouve essa notícia. O que temos feito diante dessa boa nova do Evangelho? Sabe, não me ocorreu outro exemplo, senão Matrix. Quem assistiu o filme vai se lembrar do Morpheus, né? Era o Lawrence Fishburne, e o Neo, que era o... Como é o nome dele? Keanu Reeves, está bem famoso, né? Hoje ele é o John Wick, por isso que eu confundi o nome dele. Então, o Matrix, aquela cena em que o Morpheus apresenta para o Neo 2 pílulas. Se você não viu esse filme, assista. Uma azul e uma vermelha. E ele tinha que escolher uma, para ele ver a realidade. Porque o Matrix é aquela coisa fake, né? Maquiada. Então é como se o Senhor colocasse diante de todos os homens a boa notícia de que Jesus morreu para o perdão dos pecados e que Ele
ressuscitou para justificar a adoção de todos os filhos de Deus. E aí ele pergunta: você acredita nessa notícia? Você dá crédito à mensagem da cruz? Alguns dizem: não, toma a pílula vermelha, vai lá para baixo. Outros dizem: sim, toma a pílula azul, vem para mim. É assim que funciona. Nesse verso, o apóstolo se refere a Isaías 65:1. Abrem lá comigo, por favor. Isaías 65:1. Quando Deus fala através do profeta o seguinte: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Eu disse a uma nação que não clamava pelo meu nome: estou aqui, estou aqui. Deus se apresenta aos homens. Esse verso se refere aos judeus do contexto histórico, né? No contexto aqui de Paulo. Mas o apóstolo Paulo, aqui em Romanos, ele lê esse verso à luz da promessa de Isaías de que todas as nações virão a Sião nos últimos dias. É o que diz: um povo eleito de todas as nações virão a Deus. Essa é a verdadeira igreja universal, a igreja católica de Deus, que fala da universalidade. Um povo eleito de toda a raça, tribo e nação, escolhidos por Deus. E isso nós lemos ainda em Isaías, se você está lá, 2, do 2 ao 5. Veja comigo. Isaías 2, do 2 ao 5. Acontecerá nos últimos dias que o monte do templo do Senhor se firmará como o mais elevado e será estabelecido como o mais alto dos montes, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos irão e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e será juiz entre muitos povos, e estes converterão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde e andemos na luz do Senhor, ó casa de Jacó. É disso que ele está falando. A gente vê que desde do capítulo 9 de Romanos, Romanos 9:30, até aqui no 10:21, nós percebemos nitidamente a obra da eleição de Deus. A gente tem falado dessas coisas. E a eleição é um fator decisivo para incluir os gentios no plano da salvação de Deus. A ênfase do capítulo 9 da eleição, ela é descarregada aqui nesse final de Romanos 10 que nós lemos. Talvez alguns ainda não entendam, talvez alguém aqui ainda não tenha compreensão, não esteja bem claro, bem cristalino essa questão da eleição. Nós vemos Moisés testificando dessas coisas, nós vemos Isaías, o profeta, também testificando disso, mas o próprio Jesus nos ajuda e explica de um jeito que só Ele sabe fazer. Abra comigo Mateus 22, por favor. Mateus 22, do 1 ao 14. É a parábola da festa de casamento. Talvez você já tenha lido. Mateus 22, a partir do verso 1. Então Jesus voltou a lhes falar por meio de parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento do seu filho.
E enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados, meu banquete já está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. E os outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Mas o rei ficou furioso e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Verso 8. Então disse aos servos: na verdade, o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quantos encontrardes. Aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos que encontraram, tanto maus quanto bons. E o salão nupcial ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Então é curioso, porque, segundo o que Jesus acabou de ensinar, aqueles que eram para ser os convidados oficiais do banquete de casamento não foram. Negaram o convite das bodas. É o que aconteceu no contexto com os judeus. É o que tem acontecido com muitos. E aquele que vai, que está na festa e não tem as vestes adequadas, é o religioso da época. E o de hoje também. As vestes que o próprio Jesus nos dá, lavadas pelo seu sangue. Toda vez que a Bíblia fala de roupa, de vestes, fala de santidade. Amém? O texto de Romanos segue no verso 21, quando Paulo diz: leia comigo. Mas quanto a Israel, ele diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Ainda dentro do paralelismo da voz e da palavra, quando nós lemos um povo rebelde, um povo desobediente, ele está falando desobediente à voz de Deus, fala do pecado de todos os homens. Quando ele diz rebelde, é rebelde contra a palavra de Deus, que é a iniquidade. Iniquidade é aquele que nega a equidade do Senhor, é aquele que nega a perfeição do Cristo, é aquele que nega o seu justo juízo, é aquele que dá as costas para a sua bendita palavra. Iníquo. Iniquidade é isso. Então, como diriam lá em Portugal, resumindo em miúdos, Israel ouviu o Evangelho e não creu. Os gentios não ouviram e creram. É maravilhoso isso. Quando Deus os encontrou, quando Deus se manifestou, eles não tiveram dúvida. Os religiosos preferiram ficar nos seus ritos, preferiram confiar em si mesmos e não se arrependeram dos seus maus caminhos. O que nós vemos aqui, então, é uma aliança invertida, porque os judeus rejeitaram a boa nova e por isso eles sofreram as maldições dessa aliança, ou seja, um exílio espiritual, apostasia, o afastamento da presença de Deus, foram colocados à parte. Mas os gentios aceitaram, então passaram a desfrutar das bênçãos dessa aliança que Deus faz, porque Ele é justo, bom e fiel. Mas a gente
tem que pensar e temos que perguntar. Irmão, toda vez que você se empenha em ler a palavra de Deus, faça perguntas para o texto. Está vendo? Paulo, ele fez várias perguntas para o texto do Antigo Testamento. Leia, pergunte e encontre as respostas. Por exemplo, temos que perguntar: por que Israel não acreditou? Por que Israel não creu na palavra de Cristo? Diante de tudo que nós lemos aqui, da forma como ela se apresentou, da forma como o Messias anunciado veio. Por quê? Por que eles não creram? Porque eles eram rebeldes e desobedientes. Não foi porque eles não compreenderam. Eles sabiam tudo da lei. Não foi porque eles não buscavam a Deus. Nós vimos antes Paulo chorando por esse povo que era zeloso da lei, mas eles não passavam disso. Confiavam naquilo que faziam para o Senhor e não naquilo que o Senhor fez por eles. É disso que o texto fala. Um povo desobediente e rebelde que não conseguiam enxergar. Também existe uma diferença enorme entre ver e enxergar, né? Diante do ouvir e dar ouvidos. Eu gosto desses paralelismos. Então eles eram assim, dessa forma. A natureza de todo homem é rebelde contra Deus, é desobediente diante da palavra, da instrução de Deus. É como se a gente visse então aqui nesse texto uma inversão, né? A gente viu a inversão da aliança. Israel, que seria o povo escolhido, é a figura do mundo. Inverteu, mudou, virou o jogo. Eles são os rebeldes. E os gentios foram feitos igreja, noiva de Cristo. É importante a gente falar que aqui, quem está recebendo essa carta é a igreja em Roma, constituída sim por gentios, mas muitos judeus que se converteram também ao evangelho. O próprio Paulo é o melhor exemplo de um judeu que sabia da lei, reconheceu a Cristo, foi alcançado no caminho e se converteu. Ele é testemunha viva de que até mesmo o religioso pode ser salvo. Glória a Deus por isso. Então ali ele fala ainda no verso 21 que mesmo tendo Deus estendido as mãos sobre Israel, todos os dias eles negaram. Aqui é uma referência, né? É Isaías que está falando, mas aqui nós nos lembramos de Moisés, lembra? Quando ele levantava os braços e a nação vencia a batalha. É disso que está falando, do favor de Deus. Deus deu todas as oportunidades e eles não aceitaram, não reconheceram o Cristo, o Messias enviado. Então o que Isaías profetizou aconteceu, e ainda hoje Israel continua obstinada. Nós vemos hoje o Muro das Lamentações, nós vemos os radicais da fé judaica. O Messias veio e passou batido para eles. Eles continuam aguardando o Salvador. E diante disso aqui, o apóstolo ele não está contradizendo a eleição, nem a predestinação. Não, ele não está fazendo isso, porque nós vemos no texto, sim, a soberania, a soberana vontade de Deus, mas vemos também a responsabilidade dos homens. Uma coisa não anula a outra. Não é tão fácil de entender, porque com a razão nós não entendemos. Como assim Deus elege, mas os homens têm a sua parte, têm que responder? Irmãos, isso não se explica com a razão. Isso é explicado de uma forma sobrenatural. Porque diante do chamado do Evangelho, o não, a resposta não, é fruto do coração corrupto de todo homem. Mas quando dizemos sim, é fruto da vontade de Deus que se cumpre em nossas vidas. É o Espírito Santo. A Bíblia diz, é Ele, o Espírito Santo de Deus, quem nos convence, irmãos. Esse é o papel do Espírito Santo. Não é fazer o crente dar pirueta, não é fazer o crente pular mais alto. O papel do Espírito Santo é convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Então a dinâmica da salvação é que o Pai chama, o Filho executa e o Espírito Santo aplica a verdade da salvação nos nossos corações. É assim que funciona.
Mas só responde sim, só pode responder sim ao chamado do Evangelho quem é nascido de novo. E é nascido de novo quem foi regenerado, feito novo por Deus, porque estávamos mortos. Só responde sim a quem foi dado por Deus o dom da fé, que não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Então a Bíblia vai nos dizer que o reino de Deus é como um tesouro escondido. O Evangelho, então, diante disso, é como um colírio para nós enxergarmos. É como um mapa para encontrarmos o caminho, a verdade e a vida. Essa é a função do Evangelho para os filhos. Colírio e mapa. E de uma forma prática, como que essa verdade se aplica em nossas vidas? Diante de tudo que eu leio, diante de tudo que coloco para vocês aqui, que lhes trago, nós vemos duas implicações. A primeira implicação, meu irmão, é que todo homem, todo ser humano é responsável pelo modo como trata a palavra de Deus. E a segunda implicação é que todo cristão é responsável por transmitir essa boa notícia, a palavra da cruz de Cristo. Hoje eu cito, o Spurgeon já foi, não pode faltar, né? Mas não um reformador, mas o Martin Luther King Jr., era um pastor batista, se você não sabe, americano. Ele dizia o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Para a gente pensar. Então, no final, todos vão prestar contas de ter completado esse último elo da cadeia da salvação, em relação de terem crido. Se cremos, confessamos. É natural isso. Nós precisamos, irmãos, nos certificar de que onde o Senhor nos colocar, as pessoas à nossa volta não podem dizer que nunca ouviram falar desse Evangelho. As pessoas não podem dizer que nunca compreenderam esse Evangelho. Ou estamos falhando como cristãos, ou estamos falhando como portadores dessa boa notícia. E eu questiono, se não praticamos isso de anunciar a Cristo, será que somos de Cristo? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Concluindo então, a justiça de Deus que vem pela fé é a única maneira de nós agradarmos a Deus. Como? Temos que confiar em Jesus. A justiça de Deus que vem pela fé é a certeza da salvação. Por isso, temos que invocar o nome de Jesus. A justiça que vem da fé tem que ser motivação para nós evangelizarmos. Temos que anunciar a Jesus. Temos que confiar em Jesus. Temos que invocar a Jesus. Temos que anunciar a Jesus. Esse é o papel de todo crente que reconhece o ID, a comissão que nos foi dada pelo próprio Cristo. Uma igreja que se diz reformada é uma igreja missional, que tem consciência do mundo onde o Senhor o colocou, e não cessa em anunciar, sujeita a essa palavra das verdades eternas. Temos que anunciar a Cristo, por onde formos. Essa palavra, então, que nos foi pregada, ouvimos, cremos nela, invocamos o nome do Senhor e fomos salvos. E por isso, temos que pregar para que outros venham a ouvir, crer, invocar-nos ao Senhor e serem salvos também. É assim que temos que caminhar, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu peço que você se coloque de pé para nós encerrarmos com a sua Bíblia em mãos. O presbítero Leandro já deu um spoiler. Eu encerro com os Salmos 19, depois eu pego ele. Foi benção, irmão? Estamos no mesmo espírito. Lemos o Salmo todo na introdução. Você sabe que o livro de Salmos são canções e orações do coração do salmista, do rei Davi. Eu peço que você leia comigo os versos 13 e 14
Eu te desafio na semana você orar isso diante de Deus. Guarda o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Que de fato nós venhamos a sujeitar as nossas palavras e pensamentos diante de Deus. Nós encontramos aqui um poderoso segredo para agradar ao Senhor em tudo que fazemos, com palavras e ações e pensamentos, em nome de Jesus.